Olá a todos, vamos dar continuidade ao nosso curso de Geometria. Nós estamos na aula 3. O tema dessa aula é semelhança de triângulos. Mas antes de discutir o que é semelhança de triângulos em particular, vamos conversar um pouquinho sobre o que é semelhança de figuras planas. De forma intuitiva, a gente vai falar que duas figuras planas são semelhantes se elas tiverem a mesma forma. O que significa a mesma forma? Se de alguma forma eu conseguir sobrepor uma à outra sem distorcer a imagem. Por exemplo, no seu celular, quando você recebe uma foto de uma paisagem, um animal, um gatinho, um cachorrinho, se você fizer aquele movimento de afastar os dedos na tela do celular, você aumenta a imagem, mas você mantém as proporções da imagem. Da mesma forma, se você aproximar os dedos, você diminui a imagem, mas você mantém a proporção da imagem. Por exemplo, seu gatinho não fica um gatinho gordo ou um gatinho magro, ele continua o mesmo gatinho de antes, só que menor. A ideia intuitiva de semelhança na geometria é essa. Se através do movimento dos dedinhos, você conseguir sair de uma figura e chegar na outra, elas serão semelhantes. Então, por exemplo, imagina que eu tenho aqui um retângulo. E eu tenho um outro retângulo aqui menor. Intuitivamente ainda, eu consigo perceber que se eu afastar os dedinhos nesse retângulo, eu chego no retângulo maior. Da mesma forma, se eu aproximar os dedinhos no retângulo grande, eu chego no retângulo menor. Essas figuras serão ditas semelhantes. Da mesma forma, tem alguns celulares que permitem você girar os dedos e girar a figura. Então, se através do movimento de girar a figura, você conseguir sair de uma e chegar na outra, por exemplo, assim, elas também serão semelhantes. Então, esse triângulo é semelhante, este retângulo é semelhante a este, que é semelhante a este. Por outro lado, imagina que eu tivesse o seguinte retângulo agora. Percebe que se eu tentar aproximar os dedinhos para fazer com que a altura desse retângulo fique igual a deste, a largura dele vai ficar bem pequenininha e eu não vou conseguir sobrepor este retângulo neste. Da mesma forma, se eu tentar afastar os dedinhos para que esta largura fique igual a esta, a altura ficará muito maior. Este retângulo vermelho não é semelhante a nenhum dos três laranja. Então, resumindo, esses três laranja são semelhantes. E este vermelho não é. Dando continuidade à aula, vamos conversar agora sobre semelhança de triângulos propriamente ditos. Enquanto que essa ideia dos dedinhos que a gente usou para semelhança de figuras planas é boa como uma intuição, quando eu quero discutir semelhança de triângulos, tem um critério um pouco mais rigoroso que a gente vai usar. Então, sempre que eu quiser usar semelhança de triângulos para resolver um exercício, ele sempre vai ser composto por 3 passos. O primeiro passo vai ser verificar se os triângulos que você está trabalhando de fato são semelhantes. Cuidado, que eu já vi muito aluno se confundir no dia do vestibular e aplicar semelhança de triângulo em triângulos que não eram semelhantes. Por isso, esse critério que eu vou mostrar para vocês
que é um critério mais rigoroso do que pensar nos dedinhos. E outro ponto que tem que tomar cuidado, esse critério que eu vou mostrar agora serve só para triângulos. Se você quiser discutir semelhança de outras figuras planas, existem outros critérios, mas esse que eu vou mostrar agora é para triângulos. Então, como que eu verifico se dois triângulos são semelhantes? Eu tenho que achar dois ângulos de mesma medida entre eles. O que eu quero dizer, então, com achar dois ângulos de mesma medida entre eles? Vamos fazer um exemplo. Imagina que eu tenha esse triângulo aqui e esse outro triângulo aqui. E eu quero saber se eles são semelhantes. Esse triângulo tem um ângulo de 80, ele vai ter um ângulo de 30, e esse daqui do lado vai ter um ângulo de 80 e um de 70. Será que esses dois triângulos são semelhantes? Perceba como eu faço a verificação. Olho num triângulo, vejo um ângulo de 80. O segundo triângulo tem um ângulo de 80? Tem. Então, o primeiro ângulo de mesma medida entre eles, eu encontrei. Agora, eu olho no primeiro triângulo, vejo um ângulo de 30. O segundo triângulo tem um ângulo de 30? Em princípio, não. Eu vejo 80 e eu vejo 70. Mas cuidado, o triângulo tem um terceiro ângulo aqui. Quanto será esse terceiro ângulo? Bom, lembre da aula passada, a soma dos três ângulos internos do triângulo é sempre 180. Se eu sair de casa com R$180 no bolso e na primeira loja gastei 80, me sobraram R$100 no bolso. Se na segunda loja eu gastei 70, dos 100 que eu já tinha, me sobraram R$30 no bolso, que é o que eu posso gastar na terceira loja. Então, esse ângulo aqui, apesar do exercício não ter me falado, ele mede 30 graus. E ele é o segundo ângulo de mesma medida entre os dois triângulos. Então, como eu achei dois ângulos de mesma medida entre os dois triângulos, eu posso afirmar que esses dois triângulos são semelhantes. Vamos agora para o passo 2. Uma vez que você garantiu que eles são semelhantes, aí sim você vai para o passo 2, que é montar a proporção entre os lados. Se você não conseguir verificar que eles são semelhantes, nem adianta ir para o passo 2, porque é bem provável que eles não sejam, e qualquer proporção que você montar a partir de agora vai estar errada. Vamos ver num exemplo como que a gente monta a proporção entre dois triângulos que são semelhantes. Imagine que nesse triângulo da esquerda eu tenha lados medindo 3, 4 e 6. Nesse triângulo da direita eu tenho lados medindo 12, x e y. E eu quero descobrir quanto mede x e y. Antes de começar, vamos verificar se eles são de fato semelhantes. Lembre, na geometria, sempre que eu uso marcação igual, significa mesma medida. Então, se eu marquei esse ângulo verde com um tracinho, e aqui com um tracinho, quer dizer que esses dois ângulos verdes têm a mesma medida. Então, o primeiro ângulo de mesma medida eu já achei. Agora, esse ângulo vermelho está marcado com dois tracinhos. Este também. Então, o segundo ângulo de mesma medida entre os triângulos, eu achei. Então, eles são semelhantes. O terceiro ângulo, consequentemente, terá que ter a mesma medida entre eles. Como que eu monto a proporção? Proporção, você vai fazer assim.
Escolha um dos triângulos para colocar em cima, o outro para colocar embaixo. Vou escolher aqui, para colocar em cima, o da esquerda. Você poderia ter escolhido o da direita. Daria tudo certo no final. Então, aqui em cima, vou escolher o da esquerda. E aqui embaixo, vou colocar o triângulo da direita. E agora, como eu identifiquei os ângulos, eu vou usar uma colinha com os ângulos para me ajudar a montar a proporção. Eu tenho o ângulo verde de um tracinho, eu tenho o ângulo vermelho de 2 tracinhos e eu tenho o ângulo laranja de 3 tracinhos. Como que eu monto a proporção agora? Como se eu estivesse jogando batalha naval. Como é que a gente jogava batalha naval? Você fala uma linha, uma coluna, e seu amigo fala se você acertou o navio, se você acertou a água ou se você afundou o navio. Aqui é a mesma coisa. A gente vai ler uma linha, uma coluna, e a gente vai descobrir que lado eu tenho que escrever na posição correspondente. Acompanhe. No triângulo da esquerda, qual o lado correspondente ao ângulo verde de um tracinho? Eu vou no triângulo da esquerda. O lado correspondente ao verde de um tracinho é o 4. Agora, no triângulo da direita, qual o lado correspondente ao verde de um tracinho? No triângulo da direita, o lado correspondente ao verde de um tracinho é o 12. No triângulo da esquerda, qual o lado correspondente ao vermelho de 2 tracinhos? No triângulo da esquerda, qual o lado correspondente ao vermelho de 2 tracinhos? É o 6. No triângulo da direita, qual o lado correspondente ao vermelho de 2 tracinhos? No triângulo da direita, o lado correspondente ao vermelho de 2 tracinhos é o Y. No triângulo da esquerda, qual o lado correspondente ao laranja de 3 tracinhos? No triângulo da esquerda, o lado correspondente ao laranja de 3 tracinhos é o 3. Por fim, no triângulo da direita, qual o lado correspondente ao laranja de 3 tracinhos? No triângulo da direita, o lado correspondente ao laranja de 3 tracinhos é o X. E eu montei a minha proporção. Como a gente havia dito, quando você vai resolver um exercício de semelhança de triângulos, você sempre vai passar por esses 3 passos. Passo 1, verificar se eles são semelhantes. Olhar para os ângulos. Passo 2, montar a proporção, da forma como a gente fez. E agora, vamos para o passo 3, que é resolver a proporção. Eu vou copiar aqui de volta a proporção que eu tinha encontrado lá em cima. No seu exercício, no dia do vestibular, você não precisa copiar de novo. Você pode resolver direto na proporção que você montou. Estou copiando aqui só para ficar mais claro no vídeo. Como que eu posso resolver? Eu tenho uma forma, perceba que aqui tem 2 sinais de igual. Cada sinal de igual me dá uma equação. Por exemplo, essa daqui. Uma forma de resolver esta equação é copiá-la e aí usar o que você conhece de álgebra para resolver. Normalmente, o que eu vejo os alunos fazendo é multiplicar em cruz, e aí você chega que 4 vezes y é igual a 6 vezes 12. E aí você continua, lá no final você vai conseguir obter o valor de y. Eu queria aqui fazer um pouco diferente. Eu queria mostrar uma outra forma de resolver esse tipo de proporção, que é muito útil no vestibular.
Porque no vestibular vocês vão perceber que os números que aparecem nos triângulos, os números, as medidas dos lados, são números bons. A gente diz que são números bons porque eles simplificam fácil, são múltiplos uns dos outros. Então a gente consegue resolver por um artifício muito mais rápido do que sempre escrever a equação. Se você quiser escrever a equação, está corretíssimo, pode fazer. Mas eu convido que você tente usar um pouco, pelo menos, o meu método para verificar se de fato ele não é melhor. Olha, se isso aqui é uma proporção, o 4 para virar 12, eu tive que multiplicar por 3. 3 vezes 4 virou 12. Como isso é uma proporção, para manter a proporção, para o 6 virar y, eu vou ter que multiplicar pelo mesmo 3 aqui. E eu descobri que 3 vezes 6 dá 18, o y é 18. De novo, percebi que o 4, para virar 12, eu tive que multiplicar por 3. Para manter a proporção, o 6, para virar y, eu tenho que multiplicar pelo mesmo 3. Em um outro exercício, esse número que você estará multiplicando pode ser outro. Pode ser 2, pode ser 5, pode ser 7, pode ser 10. Mas num mesmo exercício, numa mesma proporção, ele sempre será o mesmo. E usando de novo esse artifício, para o 3 virar x, eu tenho que multiplicá-lo por 3 também. 3 vezes 3 dá 9. O x é 9. Por fim, eu queria chamar a atenção para um detalhe. Sempre que você for fazer um exercício de semelhança de triângulos, faça os 3 passos que eu indiquei aqui. Verifique se eles são semelhantes primeiro, monte a proporção olhando para os triângulos e para os ângulos correspondentes, faça a colinha que eu mostrei aqui e só por fim resolva a proporção. No começo, muito aluno tenta fazer de cabeça o exercício e às vezes erra. Perceba que aqui, muito aluno tenderia a falar, bom, o 3 virou 12, então o 4 viraria 16, e a gente descobriu que o y não é 16, mas 18. Perceberam? Porque o aluno ele fez o lado da esquerda com o lado da esquerda, que nem sempre é verdade. Por isso que é fundamental, na hora de montar a proporção, olhar para os ângulos que você já identificou no primeiro passo, para montar a proporção correta e não correr o risco de errar a terceira parte, que é de fato resolver o problema para achar os lados que você precisa. Vamos agora fazer um exemplo para trabalhar a semelhança de triângulos. Acompanhe o enunciado. Na figura, S e B, como tem chapeuzinho, significa que são ângulos. O ângulo em S e o ângulo em B. Vou no desenho e identifico. O ângulo em S está aqui indicado e o ângulo em B está aqui indicado. Ele fala que são congruentes. Essa é uma palavra nova que ainda não apareceu no nosso curso, em nenhuma das nossas aulas. Congruente significa mesma medida para ângulos e segmentos. Então, se 2 segmentos são congruentes, significa que eles têm a mesma medida. Se 2 ângulos são congruentes, significa que eles têm a mesma medida. Então, no fundo, ele está falando que esse ângulo em S tem a mesma medida desse ângulo em B. Além disso, AR é 6, então vou no meu desenho e marco. AR mede 6 centímetros. AS é 4, vou no meu desenho e marco. AS mede 4 centímetros. SR é 3, vou no meu desenho e marco. SR, 3 centímetros. Por fim, AB é 12. Então, AB é 12. Determine AD. AD está aqui. É isso aqui que ele quer que a gente descubra. Então, a primeira coisa que eu tenho que observar é quantos triângulos temos na nossa figura.
Perceba que nós temos esse triângulo menor, ARS, e temos também o triângulo maior, ABD. Muito comum, exercício de vestibular, trazer triângulo dentro de triângulo. A nossa tarefa é treinar o olho para sempre reconhecer a maior quantidade de triângulos possíveis no problema. Quanto mais triângulos você enxergar, mais ferramentas você vai ter para resolver o seu problema. Bom, como a gente já havia conversado em aulas anteriores, eu vou usar a técnica de desenhar os dois triângulos em separado, o ARS e o ABD, para que a gente possa analisá-los. Mas minha sugestão é, conforme você for pegando desenvoltura na realização dos exercícios, tente resolvê-los sem a necessidade de desenhar os triângulos em separado. Isso vai te dar agilidade no dia da prova para poder resolver mais exercícios. A, R, S, e eu já vou aqui marcar o que eu conheço dele. AR é 6, AS é 4, SR é 3 e esse ângulo em S eu conhecido. Quanto mede, não sei, mas eu sei que ele mede igual a esse aqui de baixo. Vamos agora desenhar o outro triângulo. A, B, D. AB é 12. AD é o que eu quero descobrir. BD não tenho nenhuma informação. E eu sei que esse ângulo em B é o mesmo aqui em S. Mede igual o de S. Bom, primeiro passo. Será que essas duas figuras são semelhantes? O primeiro ângulo de mesma medida eu já tenho. Esse ângulo aqui em S mede igual esse ângulo em B. Quanto mede não interessa, basta saber que eles medem igual. E o segundo ângulo? Lembra? Aí eu preciso descobrir dois ângulos de mesma medida entre os triângulos. O primeiro já foi. E o segundo? Observa aqui comigo. Tá vendo esse ângulo aqui em cima? Você concorda que esse ângulo ele está aqui no triângulo pequeno? Mas ele também está aqui no triângulo grande? É o mesmo ângulo? Então, se é o mesmo ângulo, ele tem que ter a mesma medida nos dois triângulos. O segundo ângulo de mesma medida eu já encontrei. Então, esse aqui, 2 tracinhos. Por consequência, o terceiro tem que ter a mesma medida nos dois. Então, esse daqui tem a mesma medida que esse daqui. Primeiro passo, verificar se eles são semelhantes. Já fiz. Vamos agora para o segundo passo, montar a proporção. Então, vou montar a proporção aqui. E lembre, vou fazer a minha colinha. Eu tenho o triângulo ARS e o triângulo ABD. Em cima, tanto faz quem eu coloco, vou escolher o ARS. Embaixo tem que ser o outro, o ABD. E agora, vou fazer a minha colinha dos ângulos. Eu tenho o ângulo de um tracinho laranja, aqui e aqui. Eu tenho o ângulo de 2 tracinhos marrom, aqui e aqui. E eu tenho o ângulo de 3 tracinhos verde, aqui e aqui. Agora, batalha naval. Vamos preencher a minha proporção. No triângulo ARS, qual o lado correspondente ao ângulo de um tracinho laranja? Vou no ARS, um tracinho laranja, o lado correspondente é 6. Agora no ABD, qual o lado correspondente a um tracinho laranja? Um tracinho laranja, no ABD é o AD. Agora, no ARS, qual o lado correspondente a 2 tracinhos marrom? No ARS, 2 tracinhos marrom, o lado correspondente é 3. Agora, no ABD, qual o lado correspondente a 2 tracinhos marrom?
2 tracinhos marrom. No ABD é o lado BD. No ARS, qual o lado correspondente a 3 tracinhos verde? No ARS, o lado correspondente a 3 tracinhos verde é 4. E por fim, no ABD, qual o lado correspondente a 3 tracinhos verde? No ABD, 3 tracinhos verde, o lado correspondente é 12. E agora está pronto para eu resolver a minha proporção. Perceba que de 4 para 12, eu multipliquei por 3. Se eu multipliquei aqui, para manter a proporção, todos eles têm que ser multiplicados pelo mesmo 3. Como ele quer que eu descubra quanto mede AD, AD vai ser 3 vezes 6. 18 centímetros. Perceba que o exercício não perguntou quanto mede BD, mas seria fácil descobrir. 3 vezes 3, BD teria que medir 9.